O que aconteceu comigo é uma realidade nua e crua. Os fatos se deram de acordo com esta narrativa que faço. Nesta carta que eu escrevo para a seção líder do rádio Que Saudade de Você, não há qualquer tipo de exagero. Mesmo porque não tenho motivos para aumentar o acontecido. Além do mais, existem muitas pessoas que servem de testemunha, principalmente a minha família. Hoje eu sou um pastor e atualmente exerço o ministério no Colégio Adventista de Belo Horizonte como capelão e professor de ensino religioso. Meu nome é Moacir Elcio Beretta Júnior. A história que eu vou contar e a contarei pelo resto da minha vida, e quero dividir com todos os ouvintes da sessão Que Saudade de Você, do programa Eri Correia. É um fato que aconteceu no dia 7 de maio de 1992. Eu sempre faço questão de contar o ocorrido para engrandecer o nome do Senhor, grandioso e misericordioso, a quem tanto eu adoro. Além de exaltar o fato que Ele continua realizando milagres espetaculares em nossas vidas. Naquele dia, sim, naquele dia 7 de maio de 1992, eu me encontrava no auge da minha adolescência, com 16 anos. Eu e minha família morávamos em São Paulo. Era uma quinta-feira à noite. Esse dia 7 de maio de 92, e já passava das 22 horas. Eu saí de casa e fui para a rua a fim de encontrar meus amigos. Era muito comum ficarmos conversando na esquina de casa até mais tarde. Nós não tínhamos vício algum, apenas nos reuníamos para conversar, garotada de 15 e 16 anos, falar de futebol e comentar outros assuntos, até mesmo, por que não dizer, garotas. Naquela noite, sim, naquela noite, 7 de maio de 92, estávamos em nossas bicicletas e começamos a pedalar, pulando as tampas dos bueiros das ruas. Nós íamos e pulávamos as tampas de bueiros. A gente erguia a bicicleta, saltava, sabe, garotada que sabe andar de bicicleta muito bem. Meu irmão Tiago tinha 11 anos. Naquele momento, ele brincava com alguns pedaços de madeira de uma construção. Eu, meus amigos, pedalando as nossas bicicletas, pulando as tampas dos bueiros das ruas, quando meu irmão Tiago, de 11 anos, que naquele momento brincava com alguns pedaços de madeira de uma construção, estavam construindo uma casa ali perto, nas imediações da minha casa, da nossa casa, e havia muita madeira jogada na calçada. Esse meu irmão Tiago, sem qualquer intenção, simplesmente ele estava brincando com as madeiras. Ele joga uma tábua ali em frente à construção, ali na calçada. Ele pega uma daquelas madeiras e joga essa tábua, sem perceber que eu estava descendo de bicicleta. Essa tábua incrível, essa tábua é uma coisa assim impressionante. Ela entrou no raio dianteiro da minha bicicleta, travando a roda. Eu estava descendo e descendo correndo, como enfim, meus amigos também. A tábua que o meu irmão jogou sem querer, 11 anos, Tiago, brincando ali com aquelas madeiras da construção, jogou aquela tábua. A tábua entra no raio dianteiro e trava a roda. Com a roda travada, a bicicleta girou. Ficou com uma ponta para frente. O guidão da bicicleta aqui na minha barriga, o guidão aqui na minha barriga. Naquele momento a bicicleta virou. Quer dizer, travou a roda dianteira, a bicicleta virou, estava numa velocidade, descendo com bastante velocidade, virou, o guidão
guidão ficou assim de um jeito de canto que entrou na minha barriga, porque a bicicleta nessas alturas caiu. Eu fui de frente, causando um impacto impressionante do guidão com o meu abdômen, com a minha barriga. Foi o suficiente para perfurar-me alguns órgãos por dentro e causar uma hemorragia interna. Imagine você andando de bicicleta, a roda da frente trava porque meu irmão joga uma madeira, ela breca, ela trava, ela gira, ela rodopia, o guidão fica na altura da barriga e cai. E com tudo, naquela velocidade, rompeu alguns órgãos internos. Meus amigos, na hora, me carregaram às pressas para minha casa. Isso aconteceu a uns 50 metros de casa. 50 metros. Eu fui levado já desacordado. Minha mãe entrou em desespero. Meu pai tratou de me levar para um pronto-socorro. Eu estava desacordado, meu estado era desesperador. Aquele guidão da bicicleta, com aquele impacto, daquela travada de roda, aquela girada, aquela queda em cima, o guidão entrou na barriga, rompeu órgãos internos, provocando uma hemorragia. Eu estava desacordado, cheguei ao pronto-socorro desmaiado. Eu consegui acordar algumas vezes, mas desmaiava de novo em seguida. Os médicos logo perceberam a gravidade do caso e disseram que eu estava precisando ser operado com urgência, mas num grande hospital. Chegando no hospital, eu sequer fui atendido. O médico foi até a ambulância verificar o que estava acontecendo comigo e disse de cara: olha, não pode ser atendido aqui porque aqui não há vaga disponível na UTI e o caso dele é de UTI. Eu precisava ser operado e ser recolhido à UTI. Meu pai ficou ainda mais desesperado ainda. O desespero aumentava a cada momento, porque o tempo passando, a hemorragia interna era muito forte. O motorista da ambulância decidiu tocar para o Hospital Itamaraty. Hospital Itamaraty. A enfermeira que me acompanhava disse para o meu pai que eu poderia morrer a qualquer momento. O menino pode morrer a qualquer momento, se não for imediatamente operado. Então meu pai no desespero, a enfermeira também toda desesperada. No Hospital Itamaraty eu fui imediatamente atendido. Os médicos se mobilizaram para uma cirurgia de emergência. Resolveram abrir meu abdômen sem saber na verdade o que tinha acontecido. O que havia era uma forte hemorragia, porque o guidão não entrou. O guidão só... Ele não tem como entrar, ele não é um objeto perfurante. Ele só atingiu os órgãos internos, mas com força. O guidão virou e entrou, rompendo alguns órgãos. Agora eles iam abrir para saber o que enfim aconteceu, o que tinha acontecido. Nem sequer houve tempo para uma radiografia. É preciso abrir e ver o que aconteceu. Recebi imediatamente uma anestesia geral e a cirurgia teve início. Resultado: meu fígado estava seriamente lesionado. O fígado, no que o guidão entrou da bicicleta, foi direto no fígado e atingiu outros órgãos, foi direto no fígado. Resultado: havia uma grande lesão, uma ruptura no fígado. Nessa altura dos acontecimentos, eu já havia perdido quase 5 litros de sangue. A hemorragia era muito grande. E foi exatamente por esse motivo que pouco depois de iniciada a cirurgia, eu sofri uma parada cardíaca. A partir daí, a partir do momento em que ocorreu esta parada cardíaca, os médicos teriam apenas 5 minutos. No máximo 5 minutos para me reanimar. Não mais do que 5 minutos. E eles lutam e massageiam o meu coração. E lutam desesperadamente para que minha vida fosse mantida. Mas, infelizmente, desistiram. Eles não conseguiram me reanimar. E mandaram que a enfermeira-chefe se encarregasse de comunicar o fato à minha família. Naquele momento, não só o meu pai se encontrava no Hospital Itamaraty, como também minha mãe, meus irmãos, outros parentes e amigos estavam chegando já agora de madrugada. Todos torciam desesperadamente para que eu saísse daquela situação. Mas a enfermeira-chefe se aproximou dos meus familiares e deu então a triste notícia. Os médicos
fizeram o que foi possível fazer. Eles tentaram de tudo, mas ele teve uma parada cardíaca irreversível. E infelizmente, o paciente entrou em óbito. Nesse momento, todos começaram a chorar. A minha mãe, meu pai, todos começaram a chorar. Todos começaram a chorar desesperadamente. Outros familiares, amigos, foram sendo informados. Infelizmente, o Moacir morreu. Olha, avise quem você puder avisar, porque eu não me lembro de todo mundo. Então avisa você, olha, você avisa. Eu me lembrei de, olha, avisa, o Moacir morreu. Desespero generalizado. Meus familiares e amigos inconformados. Alguns trataram de sair e ir até a minha casa para apanhar as roupas. Meu primo se encarregou de pegar o meu melhor terno, gravata, camisa, as meias, o par de sapato, porque eles queriam me vestir bem bonitinho, queriam me vestir de terno, tudo. A verdade era uma só: eu havia morrido. Eu estava morto. Tanto é que meu corpo, sobre uma maca, havia sido deixado no corredor para que fosse levado para o necrotério, ali do hospital. Meu pai, um cristão, desde os 19 anos de idade, mas há muito tempo, e não se sabe por quê, ele tornou-se descrente. Não nesse fato, mas antes, ele era um cristão, mas desde os 19 anos de idade, mas já há muito tempo, ninguém tem uma explicação, ele deixou de ser descrente em tudo. Começou a dizer que Jesus não passava de um ativista político, como Fidel Castro, como Che Guevara, e que os escritos da Bíblia haviam sido forjados por homens, sabe, falsos, como qualquer um, escreveram lá, sabe, umas coisas lá. Enfim, meu pai estava distante do cristianismo e também das orações. Só que nesse momento de sofrimento, nesse momento que ele sentiu o impacto da minha morte, motivada por um acidente bobo, besta, provocado pelo meu irmão sem nenhuma intenção, de 11 anos, que jogou uma madeira e a madeira cravou no aro da bicicleta, no aro dianteiro, travou a bicicleta. Eu que vinha nos 40 por hora, a bicicleta aqui rodopiou e virou. E o que não entrou, rompendo órgãos, principalmente o fígado, e agora eu estava morto. Só que diante desse momento, meu pai, que de uns tempos antes já não acreditava em nada, nem em Jesus, nem em igreja, nem em orações, nesses momentos de sofrimento no hospital, de repente ele retoma o seu sentimento cristão. E entre lágrimas, começou a rezar, começou a fazer orações, começou a dizer: Deus, por que, Senhor? Por quê? Antes ele disparava blasfêmias contra o Senhor. Diante deste fato, que ele poderia estar muito mais revoltado, mostrava-se totalmente arrependido e passou a reconhecer a magnitude de Deus. E foi então que, neste momento desesperador, o coração do meu pai começou a se acalmar. Pela ajuda do Senhor, Senhor do impossível, pela ajuda do Salvador. E então, um milagre começa a acontecer. O Senhor notou o anseio de um pai, afligido pela morte de um filho, o desespero deste pai, o arrependimento e a volta para ele. O desespero de uma mãe, de uma família. Jesus viu aquele meu pai, aquela ovelha perdida, desgarrada, clamando em dor, mas disposta a voltar para o rebanho. Meu corpo estava ali inerte naquele corredor à espera do enfermeiro para empurrar a maca até o necrotério do hospital. Eu estava morto. Nesse momento já fazia meia hora morto. E foi então que um homem apareceu. Um homem vestido de branco, avental branco, e eu vi. Eu não conseguia me mexer nem falar.
Meus olhos de cadáver, meus olhos de uma pessoa morta, estavam abertos e eu vi. Eu vi aquele homem se aproximando da maca onde eu estava. Seu avental era branco e ele era jovem ainda. Cabelos lisos, compridos, cabelos negros, barba negra. Na mão direita um bisturi. Enquanto o desespero pela minha morte está instalado, enquanto meu corpo só aguarda o enfermeiro para levar no necrotério, este homem de branco, tendo na mão direita um bisturi, chega até a mim e abre o meu peito. E eu nada senti. Abriu o meu peito, enfia uma de suas mãos entre as costelas, agarrou meu coração e começou a fazer massagens, simulando batimentos cardíacos. Ele massageava meu coração, assim como se fossem os batimentos cardíacos. Ele fazia assim com a mão, segurando o coração como se segurasse uma dessas bolas e fizesse aquele movimento que o coração faz. E depois ele tirou a mão do meu coração, fez um gesto como se estivesse fechando o meu peito aberto e foi-se embora. Em seguida, em questão de segundos, a enfermeira que havia dado a notícia da minha morte aos meus familiares, ela mesma vai levar o meu corpo para o necrotério. Ela mesma está ali, o enfermeiro não veio ainda, ela mesma vai conduzir o meu corpo naquela maca para o necrotério. E quando ela chega, ela percebe que eu estou com o meu corpo tremendo, como se eu estivesse sofrendo uma convulsão. A enfermeira viu aquilo e começou a gritar: socorro! Socorro! O morto está se mexendo! O paciente morto está se movimentando, está se mexendo! Ela correu, chamou os médicos que me haviam operado e os médicos disseram: você está louca? Você está doida? Não, ele está se mexendo, ele está se mexendo. Os médicos deram até risada, mandaram: vai tomar um calmante, você está, sabe, você está abalada com alguma coisa. Você está vendo coisas. Não, gente, vamos lá ver, vocês não estão acreditando. O que? Faz meia hora que o rapaz está morto. E insistiu tanto que os médicos foram até o corredor. E quando eles chegaram, eu me mexia todo, sem parar. Assustados, os médicos trataram então de empurrar a maca de volta para a sala de cirurgia. Fui ligado aos aparelhos novamente. O meu coração estava batendo. O meu coração estava batendo em ritmo cadenciado, no ritmo normal. Imediatamente os médicos recomeçaram a retomar os cuidados com o fígado e também com o pulmão que tinha sido atingido. Naqueles instantes, os médicos optaram então por uma cirurgia. Sabe, ligamentos, ligar novamente o pulmão, fazer uma cirurgia no fígado. A enfermeira então corre avisar o meu pai, corre avisar a minha mãe, meus irmãos, a todos que estavam lá no hospital só esperando a hora de preparar o corpo. E ela disse: olha, gente, pessoal, uma notícia que sabe, houve uma falha de comunicação. É o seguinte: o filho de vocês está vivo e está sendo operado. Nesse momento ninguém entendeu nada. Olha, eu sei, é meio absurdo, mas ele está vivo e está sendo operado. Foi uma explosão de alegria dentro do hospital que parecia que era uma festa. Todos se abraçaram, começaram a chorar, até a enfermeira chorou de alegria. E foram 7 horas de cirurgia, 7 horas. Depois, cansado, um dos médicos disse ao meu pai: olha, um milagre aconteceu. Nós não sabemos explicar, pois não compete a nenhum de nós tentar entender o que houve. Só sabemos que aconteceu um milagre.
Foi um milagre de Deus, porque ninguém pode ficar morto por 30 minutos e de repente voltar a viver. De qualquer forma, apesar de estar vivo, com minha experiência médica, eu tenho certeza que ele não terá chances de levar uma vida normal. Afinal, 30 minutos morto. As sequelas serão muitas. Tivemos que operar o fígado estraçalhado pelo acidente, o coração ressentido com as paradas cardíacas e o pulmão, que também foi danificado quando ele parou de respirar por tanto tempo. Além do mais, haverá graves sequelas no cérebro. Ninguém pode ficar tanto tempo assim sem oxigênio no cérebro e depois ter uma vida normal. Apenas Deus sabe as sequelas que ele terá. Apenas Deus. Portanto, com certeza, ele vai viver em estado vegetativo. E o Senhor, que é o Pai, e toda a família, terão de fazer tudo por ele. Meu pai foi autorizado a entrar na UTI. Quando ele me viu, ficou chocado com meu estado. Eu todo entubado, com drenos por todas as partes do corpo, inclusive no fígado e no pulmão. Diante de mim, meu pai fechou os olhos e começou a rezar. Senhor, se for da tua vontade que meu filho sobreviva, peço-te somente uma coisa: que ele volte a ser normal como era antes. Porém, Senhor, se for para ele sofrer para o resto da vida, vivendo em estado vegetativo, e nós também sofrendo com o sofrimento dele, permita, Senhor, que ele descanse. Em seguida, após esta oração, meu pai saiu da UTI, chorando, e foi embora para casa. Após a primeira visita, minha irmã Alexandra, que havia ficado no hospital e tinha me visitado, ligou para casa para passar as últimas notícias. Ao tocar o telefone em casa, a apreensão foi geral. Devido ao que o médico havia dito, todos passaram a esperar o pior. A minha irmã Gláucia atendeu. E após ouvir um relato de Alexandra, Gláucia abriu um sorriso maravilhoso de alegria. Foi o bastante para todos entenderem que Deus havia respondido de maneira positiva à oração feita por meu pai. E todos se sentiram aliviados e confortados. E fiquei mais 7 dias na UTI. E outros 7 dias no quarto do hospital. A minha recuperação foi outro milagre. 7 meses. E sempre teve o 7 nesse milagre todo. Comecei a ensaiar a volta à prática de andar, de caminhar, fisioterapia. Em 7 meses, eu fui batizado. No Jardim Brasil, em São Paulo. E isso aconteceu no dia 20 de dezembro de 92. O fato em si aconteceu em maio, dia 7. 7 dias na UTI. 7 dias para receber alta. 7 meses para me recuperar e ser batizado. Meu pai lá estava também, passando pelo rebatismo e marcando o seu retorno à igreja e ao convívio com a Bíblia, já que durante muitos anos ele ficou descrente de tudo. Minha mãe e meu irmão Tiago também foram batizados. A partir de então, toda a minha família se entregou a Jesus. Minha irmã Gláucia, Alexandra e Bruna, meus cunhados Rogério e Carlos, minha sobrinha Ingrid, faltam apenas os 3 sobrinhos Nathalie, Giovanni e Isabelle, que ainda não têm idade para serem batizados. Jesus salvou não apenas a mim, e sim 13 pessoas. Mais importante que uma ressurreição física foi o milagre da ressurreição espiritual. Jesus operou nossas vidas.
O acidente aconteceu porque meu irmão Tiago, sem querer, atirou aquele pedaço de tábua que acabou se alojando no aro da minha bicicleta. Com isso, a roda travou. A bicicleta girou e caiu. O guidão entrou com toda a pressão na minha barriga, quase saindo do outro lado, estourando meu fígado, atingindo o pulmão. O inimigo de Deus queria acabar com a nossa família. Ele queria que eu morresse, que meu irmão Tiago, que tinha apenas 11 anos, ficasse traumatizado pelo resto da vida por ter provocado, mesmo sem querer, o acidente. Mas graças a Deus, não foi assim que aconteceu. Ficou mais do que provado que Deus muitas vezes se utiliza de situações temerárias causadas pelo seu inimigo. Assim, Ele reverte essas situações em grandiosas e monumentais bênçãos milagrosas. E é assim que podemos entender o texto dos Romanos na Bíblia, capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por tudo o que aconteceu comigo, decidi dedicar a nova vida que Cristo me deu totalmente a Ele através do ministério. Hoje sou muito feliz. Não posso jamais deixar de testemunhar a minha história. Foi um verdadeiro milagre. Foi um grande milagre que o Senhor fez em minha vida. Moacir Elcio Beretta Júnior, pastor, e exerce o ministério no Colégio Adventista do Sétimo Dia, como capelão e professor de ensino religioso. E que Deus seja eternamente louvado. A verdadeira história de um grande milagre. Na sessão Que Saudade de Você. O que podemos aprender nesta carta? Que jamais devemos jamais devemos perder a esperança. Que jamais devemos deixar de acreditar em Deus. Nessa sessão da saudade, de maior audiência do rádio, a verdadeira história de um grande milagre. Um grande milagre. 30 minutos morto, só esperando o enfermeiro levar o seu corpo para o necrotério para que a família pudesse cuidar do corpo. E de repente, aquele homem de branco, ele chega com um bisturi, abre o peito, enfia sua mão e ali começa a apertar o coração, ritmado, no ritmo que bate o coração. Tira a sua mão, fecha o peito. A enfermeira que vê aquele corpo se mexendo, grita por socorro pelos médicos, se submete a uma cirurgia e que poderia ter as sequelas piores, viver como um vegetal. Não só se restabeleceu, como hoje é uma pessoa normal. Moacir Elcio Beretta Júnior. Mais uma história que a vida e a fé escreveram. A emoção do povo. Programa Eli Correa.